Olá, pessoal, bem-vindos. Hoje, então, nós vamos abordar a fisiologia da gestação, da fecundação, do desenvolvimento embrionário, do parto e da lactação. Então, vou tentar ser bastante breve para que não fique muito massivo o conteúdo, é bem cheio de detalhes, mas a gente segue aqui para a finalização dessa porção da matéria de fisiologia, né? Só retornando aqui, a gente tem aquela imagem básica do sistema reprodutor. Aqui é uma imagem do sistema reprodutor feminino, mas serve para ilustrar como acontece a fecundação no organismo feminino, né? Só lembrando aqui fazendo um resgate, na verdade, né? Da questão da fisiologia do organismo feminino em si, né? Nós temos na ponta da estrutura reprodutiva o ovário, e esse ovário ele é responsável por produzir folículos. Esses folículos eles vão ser estimulados por um hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante. Então, vários folículos vão sendo desenvolvidos, vão sendo maturados, vão ganhando tamanho, e sobre a ação do hormônio folículo estimulante, um deles vai se sobressair. Pode ser que sejam dois, né? Aí vai depender de questões genéticas, naturalmente genéticas. Mas, naturalmente, aqui quando a gente fala em bovinos, que é um tema específico da reprodução, a gente está falando geralmente de um folículo que se sobressai. Um folículo, um filhote, né? Então, sobre a ação do FSH, esse folículo ele vai se sobressair, vai ganhar tamanho e vai ganhar amadurecimento, até que ele fique disponível para, de fato, ser lançado em busca da fecundação. Quando acontecer esse processo de ele ser lançado, dele sair do ovário e estar disponível para fecundação, nós vamos ter um outro hormônio da hipófise chamado LH, hormônio luteinizante, né? Que naquele lugar onde o folículo cresceu, então aquele lugar onde o folículo cresceu, e ele foi lançado, o ócito foi lançado, esse hormônio luteinizante vai invadir essa região com uma estrutura lútea, que basicamente é um processo inflamatório, né? E aí nós vamos passar a ter aqui no ovário o que a gente denomina como corpo lúteo. A função desse corpo lúteo é a produção de progesterona. E a progesterona é o hormônio que vai fazer a manutenção da gestação. Então a gente passa a trabalhar nesse momento com o termo se. Se o ócito que foi lançado ao útero para ser fecundado for de fato fecundado, acontecer a fecundação, esse corpo lúteo vai permanecer no ovário, produzindo progesterona e fazendo manutenção da gestação. Se esse ócito não for fecundado, acontecer algum problema na rota, e ele não for fecundado, esse corpo lúteo vai involuir, vai reduzir, e aí todo o processo de fecundação, de produção de folículo vai começar novamente, né? Todo um ciclo vai começar novamente. O ciclo estral do animal vai se dar início novamente, se não ocorrer fecundação. O corpo lúteo reduz e um novo folículo começa a passar por maturação novamente sobre a ação do FSH, depois do LH. Considerando nesse momento, estamos falando de fecundação, então a gente vai trabalhar com o se do foi fecundado, né? Então esse ócito, ele ficou disponível, o ovário lançou ele para fora e a tuba uterina, por movimentos ciliares, faz captação desse ócito. Esse ócito, ele vai caminhar pela tuba uterina. E o momento perfeito de fecundação dele ainda é na tuba uterina. Então aqui nessa região seria o local adequado para o encontro do espermatozoide com o ócito, né? Processo de fecundação. Esse processo ele vai depender então também da presença do espermatozoide. Então, lembrando que toda essa região de vagina, cérvix, útero já deve ter recebido espermatozoide. Esse espermatozoide deve ser ativo e ele já deve estar um pouco adiantado aqui na frente para encontrar esse ócito no momento perfeito, né? No momento que seria ideal para a fecundação. Se isso se retardar ou se isso se adiantar, a gente tem menos chance de fecundação. E a gente precisa lembrar que esse processo ele pode ser manipulado
quando a gente fala em inseminação artificial. Quando a gente está falando de inseminação artificial, a gente está falando de colocar o espermatozoide dentro do útero de uma vaca, né? A gente está eliminando os fatores do espermatozoide ainda na cavidade vaginal e do espermatozoide tendo que atravessar a cérvix. Por isso, existe uma diferenciação de tempo entre a fecundação natural e a fecundação por inseminação artificial. Também aqui é um resgate de algo que já foi discutido antes, né? Também. Então, considerando se aconteceu a fecundação, essa célula agora fecundada, ela vai começar a passar por clivagem. Nesse roteiro aqui, ela vai passar por clivagem. O que é clivagem? São divisões. Então, a gente considera que aqui, ó, existe espermatozoide com óvulo. Então, nós temos agora uma célula diploide, tanto informação genética do gameta masculino quanto informação genética do gameta feminino, podendo ser formado um DNA. Esse DNA vai ser retransmitido para as divisões celulares, que é a clivagem. E quando essa célula já tiver um pouquinho maior, parecendo com uma amora cheia de bolinhas, nós vamos ter essa célula sendo denominada como mórula. Então, lembra o nome? Amora, mórula. Elas fazem conexão aí, tá? Quando essa célula já tiver em formato de mórula, cheia de pequenas outras células, já em processo de divisão, essa mórula tem a capacidade de fazer o processo de nidação. Então, tá em negrito aqui, ó, nidação. Nidação nada mais é do que a fixação da célula, da mórula, já várias célulazinhas, na parede uterina. Essa parede uterina, ela tá esperando a mórula ser fixada, né? E a parede uterina não vai descamar, a parede uterina não vai contrair. Por quê? Porque existe um corpo lúteo lá no ovário produzindo progesterona, que é o hormônio de manutenção da gestação, que impede o miométrio, músculo uterino, a fazer contração. Então, essa mórula, devido à presença do corpo lúteo, ela tem condição de ficar ali em desenvolvimento sem o miométrio se mexer. Ele fica paradinho, não tem contração e não expulsa essa mórula, essa célula, esse composto celular de lá. Se por um acaso o corpo lúteo vier regredir, né, não existir mais o corpo lúteo lá no ovário, não tem produção de progesterona, a ocitocina fica livre para fazer suas contrações, inclusive a contração do miométrio, que acaba expulsando, né, essa célula lá da parede uterina. Então, por isso que a gente fala que o corpo lúteo é responsável pela manutenção da gestação. Ele produz progesterona não deixa a ocitocina agir, gestação permanece adiante, tá bom? Depois que ocorreu o processo de nidação, depois que essa célula se fixou lá na parede do miométrio, aí essa célula vai começar a crescer muito. Essa parte ao redor, né, essa zona pelúcida que a gente chama, que é a parte ao redor, vai se tornar uma placenta. E isso aqui vai ficar oco, vai ficar uma bolinha oca. Essa parte vai se tornar uma placenta. E o conteúdo interno lá vai se tornar uma bolsa miniótica para dentro dela ser gerado um novo corpinho, né? A gestação da nova vida. Claro, essa gestação ela vai perdurar de acordo com a capacidade da espécie. Mas a gente vai ver na sequência agora que quem diz que é o momento do parto, quem diz que está pronto, quem diz assim, ó, tá pronto para nascer, é o embrião. Então, a depender de cada embrião, a depender de cada espécie, esse processo vai durar mais ou menos. O que a gente pode afirmar nesse momento aqui agora, que esse processo só está sendo mantido porque o útero não contrai. O útero não expulsa esse processo. O útero não contrai com a ajuda da ocitocina porque existe progesterona sendo produzido pelo corpo lúteo. Então, enquanto houver gestação, o corpo lúteo estará lá. No momento em que a gestação chegar ao final, ou não for mais ocorrer gestação, o corpo lúteo não vai mais estar lá produzindo a progesterona. Nesse próximo slide, a gente consegue ver essa transformação da embriogênese, né? Então, o zigoto é a fecundação. Quando a gente juntou óvulo com o espermatozoide, juntou as fitas
isoladas de DNA e fez uma dupla fita de DNA com uma nova recombinação genética, né? Nós temos aí a atividade genética do novo ser que está sendo gerado. Aí começamos o processo de clivagem, divisões, recebem nomes, mas o que nos interessa mesmo é a mórula. A mórula, que já são várias divisões, ela vai começar a se subdividir até se tornar oca. E é dentro dessa estrutura oca, já nidada, em nidação na parede do miométrio, que vai acontecer a formação de placenta, placenta lantóide, placenta, né, o feto, enfim, todas as estruturas da gestação. Nessa próxima imagem, a gente percebe aqui, ó, essa célula nidada, então ela é conectada com o miométrio, e depois da nidação, o miométrio é responsável por nutrição, oxigenação e remoção de tecidos. Isso aqui, quando o embrião ganhar tamanho e a placenta ficar grande, aqui essa imagem está no formato celular, mas quando tudo isso ficar muito grande, essa conexão vai ser feita pelo cordão umbilical. Então, o cordão umbilical é o que vai passar a conexão da parede uterina lá pro fetinho que está dentro das placentas, mantendo as mesmas funções, que são de nutrição, oxigenação e... Então, observando essa imagem do cordão umbilical, a gente percebe que esse cordão umbilical ele é composto basicamente por corrente sanguínea, artérias e veias. É essa corrente sanguínea que é responsável por fazer oxigenação do feto, nutrição e remoção dos resíduos aí metabólicos, né? Essa corrente sanguínea ela vai entrar por um cordão na placenta, mas ela vai ser espalhada pela placenta e ela está em comunicação com o miométrio, com o músculo uterino. A grande questão é que a corrente sanguínea do miométrio não entra na corrente sanguínea que vai para o feto, não passa pelo cordão umbilical. Então, tanto o oxigênio, quanto nutrientes, quanto a remoção dos resíduos metabólicos, elas acontecem passando por do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Mas o sangue que está com a mãe não se mistura com o sangue que está com o filhote. Isso permite, inclusive, por exemplo, em humanos isso é bastante discutido, que o filhote tem um tipo sanguíneo diferente da mãe, né? Mas tem que ter ciência de que tem produtos, tem moléculas e produtos que são capazes de passar pelas membranas, né, e atravessar essa corrente sanguínea e entrar a nível fetal, passando da mãe para o feto. Mas o sangue em si não é o mesmo compartilhado pela mãe e pelo feto. Anatomicamente, a placenta é composta por 3 membranas, tá? A membrana que fica ao redor do fetinho, então a gente vê aqui, ó, tem o fetinho e ao redor dele a gente chama de saco amniótico. Aqui dentro vai estar o líquido amniótico, que é um líquido de proteção, né? A gente vai ver na imagem do slide seguinte que também aparece bastante esse saco amniótico. Na sequência, nós temos uma bolsa alantóide, ou um saco alantóide, né? Que contém líquido, que também vai fazer a proteção envolvendo lá o saco amniótico e o feto. Esse líquido alantóide, ele serve também como troca de nutrientes, ele serve como reserva nutricional, ele serve como eliminação de urina do feto. Então, ele é uma bolsa com líquidos que vai ajudar na manutenção da gestação. E mais externamente, uma membrana muito fininha, nós temos o córeo. O córeo, ele tem essas estruturas arredondadas, no caso de bovinos, para outras espécies é diferente. Ele tem essas estruturas arredondadas, que são as estruturas que vão se conectar na parede do útero. Veja bem, a comunicação de nutrição, oxigenação e resíduos metabólicos acontece via cordão umbilical, mas a fixação da placenta como um todo dentro do útero vai acontecer por essas conexões, são as carúnculas e as cotilédones, a gente vai falar já logo em seguida. Quando chega o momento do parto, via hormonal, essas carúnculas e cotilédones se desprendem, e aí a placenta fica disponível para ser exteriorizada do organismo junto com o feto. Nessa imagem a seguir, nós temos, né, o saco amniótico, o saco alantóide, que é esse maiorzão,
E aqui a gente consegue ver que se trata de uma membraninha, ó, membraninha, que vão ter essas estruturas. Eu gosto de comparar com a estrutura do velcro, que vai se conectar no útero, no miométrio, para fixação. É só para ajudar a sustentar o peso e fixar, tá? Então, são as carúnculas e as cotilédones. O nome dessa membrana é córeo. E o córeo, a depender da espécie, ela vai ser diferente. Então, no caso dos bovinos, que a gente acaba estudando um pouquinho mais, elas são cotilenodárias, tá? São esses formatos grandes espalhados por toda a placenta. No caso dos equinos, ela também é espalhado, mas muito pequenininha. São muitas mais carúnculas e cotilédones espalhadas ao longo da placenta, mas de estruturas pequenininhas. No caso de suínos, essa estrutura é discoide. Perdão, não, suínos não. No caso de humanos, né, essa estrutura é discoide, então que seria o da mulher. E no caso de cães e gatas, ela é como se fosse um bracelete. A gente chama de zonária, tá? Então, elas vão ser diferentes a depender das espécies. A espécie que a gente tem mais afinidade de trabalho e possibilidade de ver as carúnculas e as cotilédones, de fato, são nos bovinos, tá? Aqui na sequência também uma imagem, uma foto, né, do que seria essa placenta, lá dentro o fetinho, e aí as carúnculas que vão se ligar às cotilédones uterinas para poder fazer esta fixação. Muito bem, ovos fecundados, gestação em andamento, ocorreu anidação da mórula, crescimento fetal, então a gente pode julgar que a gestação ela tem 3 fases importantes. A primeira fase é justamente da fecundação. Ocorre a fecundação, a célula vira um zigoto, que é um novo DNA, com DNA do pai, DNA da mãe. Essa célula é implantada na parede uterina, que é tudo que a gente veio discutindo até agora, né? E aí vai acontecer o desenvolvimento da placenta. Essa é a fase número 1. A fase número 2 é o período onde o feto vai se desenvolver dentro da placenta. Então, ele precisa ter condição de nutrição, oxigenação e eliminação dos resíduos. E aí ele vai ganhando tamanho. Primeiro são tecidos moles, que na sequência vão ganhando estruturas mais delimitadas, né? Então, estruturas mais diferenciadas. Então, inicialmente é todo um tipo de tecido só e na sequência da gestação a gente consegue ganhar diferenciação. Então, começa a perceber que fígado é fígado, osso é osso, olho é olho, músculo é músculo, pele é pele, né? Esses processos de diferenciação. E aí, depois que já está tudo diferenciado, então aqui está iniciando um processo de diferenciação, né? E depois que já está tudo diferenciado, aí passamos para a fase do crescimento fetal, onde aquele fetinho já prontinho agora começa a ganhar tamanho. Como a gente conversou anteriormente, a gestação ela vai depender de cada espécie. Cada espécie vai ter um tempo diferente. Isso tudo vai demandar da nutrição e do embrião ficando pronto, né? Então, quando que uma gestação encerra? Quando o embrião ficou pronto. Como que o corpo sabe que o embrião está pronto? Como que acontece a fisiologia do parto? O processo em que o corpo sabe que tem que começar as atividades do parto. Então, aqui tem um quadro muito legal que mostra como o corpo dá o start para o momento do parto. Todo esse start, ele vai começar pelo feto. Então, o feto, através da sua maturidade do organismo, o feto já maduro, já pronto, tecidos diferenciados, com crescimento fetal, o feto pronto, é o feto quem vai liberar hormônios, tá? Dentre os hormônios liberados pelo feto está, por último, o cortisol. Cortisol, hormônio do estresse, né? Então, o feto em estresse de ficar dentro do útero, porque já está pronto, ele vai liberar cortisol. Esse cortisol, ele vai passar para a placenta. Então, esse cortisol foi liberado lá dentro, nas glândulas adrenais do feto. Lembrem que o cortisol é um hormônio da glândula adrenal. Foi liberado dentro do corpinho do feto, o feto expõe esse cortisol e esse cortisol chega até a placenta. Quando a placenta percebe a presença do cortisol vindo do feto, ela vai fazer redução da progesterona. Da onde vinha a progesterona? A progesterona vinha do corpo lúteo. Função do corpo lúteo, manter gestação produzindo progesterona. A progesterona impede que a ocitocina faça a contração uterina.
e contração de vários outros músculos, mas é a uterina principalmente. Quando o cortisol está presente na placenta, o corpo lúteo entra em involução. Nós vamos ter uma redução de progesterona. Junto à redução de progesterona, que é comum do ciclo estral, vai acontecer um aumento do estrógeno. E esses dois fatores levam a uma liberação de um hormônio chamado prostaglandina. A prostaglandina alta, liberação de prostaglandina, com a redução do corpo lúteo, a extinção do corpo lúteo e a redução da progesterona, dá passagem para a ocitocina. Aí o útero vai começar a sofrer ações da ocitocina. O que a ocitocina vai fazer? Principalmente contrações uterinas, contrações de miométrio. Mas na verdade ele vai fazer várias contrações. Tem a contração da parede abdominal, tem a contração da cisterna do leite para a descida do leite. Então a ocitocina vai fazer um monte de contrações. Mas aqui no parto propriamente dito, o principal fator de contração da ocitocina é o miométrio, né? O útero que aí passa a querer expulsar o filhote. Além de querer expulsar o filhote, também o filhote faz pressão na cérvix, né? Ou seja, ele pesa na cérvix. Antes, a progesterona inibia essa pressão. Agora, o útero sente que o filhote está pesado e começa o processo do parto. Ainda, além da contração uterina, a ação da ocitocina começa a fazer o desprendimento das carúnculas e cotilédones. Ou seja, a ocitocina vai fazer pressão uterina para o feto sair, liberação das carúnculas e cotilédones, contração muscular abdominal, força para o filhote sair e ainda vai ser responsável depois lá na fisiologia da lactação pela descida do leite. Então, a ocitocina vem com tudo para fazer o processo do parto, que é desencadeado pela falta de progesterona. E a falta de progesterona é a extinção do corpo lúteo. A extinção do corpo lúteo é desencadeada pelo cortisol que vem da glândula adrenal do feto quando esse feto está pronto. Então, quem decide que vai nascer de fato, nesse momento aqui, é o feto que desencadeia todos os processos do parto, tá? Então, mais um slide contando basicamente a mesma coisa, mas com o desenho do feto, né? A gente vê esse fetinho preso dentro do útero, dentro de uma bolsa que tem carúnculas, cotilédones, né? Tá em ambiente líquido, e aí quando vem a ocitocina contraindo tudo, expulsa ele de lá. Tá fora do jogo. De novo, ocitocina vem a partir da redução da progesterona. Redução da progesterona vem pela extinção do corpo lúteo. Extinção do corpo lúteo existe porque o cortisol do feto foi liberado na sua glândula adrenal, contando que ele está pronto para nascer. No momento do parto, nós também consideramos que existem 3 estágios do momento do parto. Primeiro, então, pela ação da ocitocina, são as contrações uterinas. Esse é o primeiro processo mostrando, né, no animal que vem o nascimento em si. O segundo estágio, de fato, é o nascimento. Para existir o nascimento, além da contração uterina, tem que ter contração do corpo como um todo, né? É aqui nesse momento que a gente traz aquelas discussões de utilização de cálcio, que pode vir a levar para uma vaca caída, né? Hipocalcemia, enfim, aí a discussão vai além, tá? E o terceiro estágio é a expulsão da placenta, que a gente puxa a discussão da retenção de placenta. Então, a expulsão da placenta, ela naturalmente deve acontecer junto com o do filhote. Só que vamos lembrar que essa placenta tem carúnculas e cotilédones, que são como velcros que estão grudados. Se a ocitocina e a anatomia da fêmea permite toda a expulsão da placenta, ótimo, perfeito, essa placenta cai, boa sorte. Agora, se a ocitocina não foi suficiente, se de repente geneticamente a vaca tem uma predisposição à retenção, a carúncula e a cotilédone vão ficar grudadinhas lá dentro do útero da vaca. E a gente precisa tomar ações para soltar essa carúncula, essa cotilédone. Bom, sabendo que isso aqui, esse desprendimento acontece por ação da ocitocina, a ocitocina já é um primeiro passo, né? Então, quando a gente percebe quadros de retenção de placenta, a gente pode utilizar hormônio da ocitocina injetável, a gente vai pôr mais ocitocina no corpo do animal para tentar soltar essa estrutura.
Uma outra metodologia que tem, mas que tem que ser muito cautelosa, é por ajuda de força, de tração, mas não força, vamos usar o termo tração, né? Porque o negócio não é para força, é para tração. Com a tração e tentando manipular para essa carúncula, essa cotilédone soltar, de forma bem tranquila. A gente não pode aplicar força aqui, né? Se a gente aplica força, a gente arrisca desprender do útero alguma estrutura e causar uma hemorragia, e a gente vai ter uma confusão bem grande, né? E quando isso aqui ainda não é possível, nem com jeitinho de manipulação, nem com os da ocitocina, a gente conta com o tempo. Claro que esse tecido fetal aqui, ele é um tecido que vai deixar de receber irrigação sanguínea, ele vai morrer e vai entrar em necrose, vai ficar muito fedido, né? E pode, inclusive, atrair para moscas, enfim, né? Então, a gente usa usualmente corta esse tecido quando ele está em fase de necrose, né? Enfim, para esperar essa expulsão completa da placenta. Mas o processo fisiológico do parto, ele só encerra mesmo depois que a placenta foi expulsa. Às vezes precisa de uma ajuda, mas que não vem ao caso agora uma discussão aprofundada sobre ajuda, mas só remetendo aqui que quando existe essa retenção, a gente chama esse quadro de retenção de placenta. Fisiologicamente é natural após o parto, mas depois de algumas horas o animal de fato precisa expulsar essa placenta, ok? E no momento do parto para o filhote, ele é muito importante e muito decisivo, né? O filhote ele já liberou cortisol na glândula adrenal para ser expulso, para desencadear o parto da mãe. Mas o cortisol ele tem que ser maior no organismo. Então, ao decorrer do parto, esse filhote vai enfrentar outras fontes de estresse. Como, por exemplo, ele estava no ambiente líquido e agora não vai mais ter líquido. No ambiente aqui fora não tem mais líquido para ele estar, né, protegido, envolto. O ambiente dentro da vaca era escuro e agora ele vem para um ambiente que geralmente é claro. Claro, a não ser que o parto aconteça de madrugada, mas geralmente é parto. É claro. O ambiente interno tinha uma temperatura da mãe. O ambiente externo, a temperatura é variável. Então, todas essas alterações que acontecem de percepção ambiental no corpo do filhote vão gerar liberação de cortisol. O filhote continua liberando cortisol. E esse cortisol é importantíssimo. Por que ele é importantíssimo? Primeiro grande fator que ele é importantíssimo. Graças à existência desse cortisol na corrente sanguínea, quando o filhote sai do útero, do meio líquido, para um ambiente onde agora ele vai respirar ar, o pulmão ainda pode ter líquido dentro, né? O pulmão não está acostumado a respirar ar, oxigênio, ar. Então, o pulmão, pela ação do cortisol, vai liberar nas suas vias um líquido chamado líquido surfactante. Esse líquido surfactante vai ser expelido e vai permitir que o pulmão consiga funcionar na presença de ar, coisa que antes o filhote não fazia. Se o filhote não tem esses pontos de estresse, não libera cortisol, consequentemente, ele não vai ter líquido surfactante que não vai amadurecer rapidamente o pulmão. Aí vai ficar um filhote com um pulmão não ativo em oxigênio. Então, é um grande pepino. O filhote, de fato, ele precisa dessas condições de estresse. Além disso, no coração do filhote, ainda existe uma via de conexão entre átrio direito e átrio esquerdo. A gente deve lembrar lá na anatomia cardíaca que o lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo. Mas no filhote, na parte gestacional, ainda existe uma conexão entre lado direito e lado esquerdo do coração de um feto. Quando o animal nasce, essa conexão deve ser imediatamente cessada, né? Para que sangue venoso não se comunique com sangue arterial. Isso também vai ser um processo que vai ser desenvolvido através da presença do cortisol no filhote. Depois que aconteceu o processo do parto, obviamente que esse útero vai começar a entrar em regressão. Mas era um útero grande, tinha um bezerro dentro, né? Esse útero vai começar a entrar em regressão. Então, nessa imagem aqui, a gente tem dias após o parto. Então, aqui, ó, o útero 1 dia pós-parto, útero 5 dias após o parto, útero 15 dias após o parto e no finalzinho aqui, útero 20 dias após o parto.
O útero, 20 dias após o parto, ele já começa a ficar parecido com o que ele era antes, no início do começo, né? Mas, de fato, o animal pode levar mais tempo para ter sua completa involução. Vamos lembrar que um útero, no processo de gestação, no processo de parto, era um útero muito grande, com um filhote muito grande dentro, com anexos fetais, a placenta, líquido, todas as estruturas ali bastante volumosas, né? E isso vai fazer com que os órgãos, durante a gestação, os órgãos da vaca, eles vão ficar órgãos comprimidos em direção do diafragma. Então, eles vão ficar órgãos lá espremidinhos na direção do diafragma, porque o bezerro vai ocupar o espaço diariamente, crescendo gradativamente, ele vai ocupando esse espaço. Quando acontece o nascimento, a expulsão desse filhote de dentro do corpo da vaca, o útero fica grande, mas já não tem mais o feto e os anexos fetais. Isso saiu, foi para fora. E aí os órgãos vão ter espaço a mais, né, dentro da barriga da fêmea. Esse espaço a mais é um perigo, porque alguns órgãos eles podem se deslocar, sair dos seus lugares anatômicos, e outros órgãos podem, inclusive, né, torcerem, né, fazer um volvulo ali em relação à sua anatomia inicial. Então, o processo pós-parto ele tem que ser muito entendido e cuidado, principalmente com bovinas, porque várias doenças podem ser desencadeadas no período pós-parto, como deslocamento de abomaso, torção de abomaso, volvulo gástrico, enfim, diferentes patologias, né? Tudo isso por conta de um espaço que fica ali em excesso. E aí, conforme os dias vão passando, o útero vai regredindo, os demais órgãos vão ocupando o seu espaço anatomicamente normal dentro do corpo da vaca, até que a vaca se adapte de novo às suas condições né, não gestantes, não parturientes. Quanto ao processo de lactação, a glândula mamária, assim como em toda a gestação vão ser desenvolvidos ali o feto e os anexos fetais, também durante o processo gestacional a glândula mamária ela vai ser desenvolvida, né? Vai ter o crescimento físico e essa glândula ela vai desenvolver para a lactação. A gente já fez aulas de tegumento comum onde a gente viu que a lactação, o processo do leite, o leite em si ele é produzido em alvéolos, que estão na cisterna do leite, como se fosse uma caixa d'água. E aí da cisterna esse leite vai descer para os tetos, né? Para que o animal consiga ali, para o filhotinho conseguir mamar esse leite. Mas ele está sendo produzido nos alvéolos numa cisterna. Até que exista o processo do parto, esse leite está guardadinho na cisterna. Aí, quando ocorre o processo do parto, que nós temos um monte de hormônios sendo desencadeados, e a gente viu que o principal hormônio desencadeado é a ocitocina, que é um hormônio de contração, a ocitocina também vai contrair a cisterna. Então, a cisterna, pensa numa caixa d'água. A cisterna estava cheia de leite, guardado. Aí, quando ocorre a presença de ocitocina para o parto, essa ocitocina também contrai a musculatura e a cisterna, como uma esponja, é espremida e o leite desce, né? A gente chama de descida do leite. A descida do leite ela vai acontecer no momento prévio ao parto, para o leite ficar disponível para o filhotinho assim que sair conseguir já fazer a sua mamada. Quais são os hormônios importantes da gente conhecer aqui no processo de lactação? A lactação, fazer o leite, ela é de responsabilidade de um hormônio chamado prolactina. Descer o leite é responsabilidade da ocitocina. Então, são hormônios diferentes, mas os dois vão atuar sobre a glândula mamária. E ainda tem hormônios do córtex adrenal, lá na glândula adrenal, acima dos rins, que vão mobilizar água pelo organismo, né? Identificando qual quantidade de água tem que ir para a glândula mamária, e a gente vai ter o potencial de produção do leite, tá? Então, esse córtex, ela vai liberar cortisol e esse estresse do parto também vai ajudar a liberar leite para o momento da mamada do filhote. Mas os dois hormônios mais importantes para a gente lembrar aqui, de fato, são a prolactina, que é o hormônio da produção do leite, e a ocitocina, que é o hormônio da descida do leite, por contração muscular. Tanto a prolactina quanto a ocitocina, elas não vão ser hormônios exclusivos do processo do parto. Eles vão continuar agindo no organismo do animal enquanto houver aleitamento. Aleitamento é o ato de dar leite, né?
Então, mesmo depois que passa o estresse do parto, o processo do parto, liberação, né, prolactina produz, ocitocina libera, esses dois hormônios eles vão continuar sendo produzidos no organismo, sendo estimulados no organismo por feedback negativo. Quem vai ser o feedback negativo aqui? O feedback negativo são os estímulos auditivos, visuais e táteis que a vaca vai ter. Então, essa figura representa muito bem os estímulos da vaca. Então, estímulo auditivo, som da ordenhadeira ou escutar o bezerro berrando. Estímulo visual, ver o bezerro. E estímulo tátil, sentir o bezerro fazendo sucção, ou mesmo a mão do ordenhador, ou mesmo a ordenhadeira. Esses três estímulos, eles vão produzir a hipófise, que vai liberar prolactina e vai produzir o leite. E vão produzir ocitocina, que vai estimular o leite a descer e ficar disponível. Ou seja, nessa função, enquanto houver estímulo visual, auditivo, tátil, vai existir produção de leite e liberação do leite. Quando já não houver mais esses estímulos, aí corre o risco, né, de cessar a produção de leite por falta de estímulo. Então, isso aqui se trata basicamente daquela palavrinha mágica chamada feedback negativo. Enquanto houver estímulo, existe produção. A partir do momento em que se cessa o estímulo, vai encerrar a produção do leite também. E por fim, para encerrar nossa explanação, eu venho falar do colostro. O colostro, o que é o colostro? É o leite que ficou armazenado mais tempo dentro do organismo da vaca, ou seja, o leite que estava sendo armazenado já antes do filhote nascer, né? E ele é um leite mais rico, ele é um leite maior, com mais teor de gordura, ele é um leite mais rico em células de forma geral. E essa forma geral a gente vai dar um grande destaque para as células da imunidade. Então, o colostro é o primeiro leite disponível para o bezerro, que estava lá na cisterna do leite por mais tempo e que ficou fortalecido, né? O colostro, ele deve ser disponibilizado para o filhote já na primeira mamada e o filhote preferencialmente deve mamar o quanto colostro puder, justamente por conta dessa transferência de imunidade de células imunes, que a gente vai denominar o nome anticorpos, né? Então, a primeira transferência de imunidade da mãe para o filhote é via colostral. E mais do que isso, o colostro ele vai ter um efeito laxante contra o mecônio. Quem é mecônio? Mecônio é o líquido que ficou no sistema digestório do filhote enquanto ele estava na barriga da mãe. Então, a barriga da mãe tinha lá o líquido amniótico, dentro da bolsa amniótica. Esse líquido estava dentro do corpo do animal, e aí depois que ele nasce, ele toma o colostro e o colostro ajuda a eliminar esse líquido residual. O mecônio é um líquido bem preto, assim, esverdeado para preto, e ele é bem pegajoso. A gente quer que o animal libere isso. Qualquer coisa que o animal ingerir vai ajudar a liberar o mecônio, mas o colostro em si ele tem um efeito laxante ótimo, né? Então, é mais uma função do colostro na vida animal. Principal função não é a transferência de imunidade, anticorpos, mas principalmente, mas ele ajuda também na eliminação do mecônio, que acaba não sendo interessante para o animal ter essa retenção. Então, aconteceu o nascimento do filhote, já deixa o filhote fazer o consumo desse colostro, porque é muito importante para vias do sistema digestório funcionar e para ele receber anticorpos da mãe. Beleza, pessoal? Acredito que era isso. Foram poucos slides que não foram passados aí ao final da aula. Se não me falha a memória, eram 5 slides, mas eu já acabei fazendo uma revisão de antes. Desejo que vocês vão super bem na prova, com certeza. Se precisarem tirar alguma dúvida, ainda estou à disposição. Tá ok? Um abraço e até de noite. Beijo.